Pessoal, um aviso. Avisamos que por falta de aviso não avisaremos o aviso que era para avisar. Portanto, fiquem avisados deste aviso que avisamos. Avisem para outras pessoas sobre o aviso, para que todos fiquem avisados. Tá avisado. Qualquer dúvida me avisem, pois eu não quero levar a culpa de um aviso que eu avisei e depois vem alguém dizer que não foi avisado. Eu não acredito. Alô?